Olá, boa tarde. Bem-vindos ao módulo 3, Satisfação do cliente, Gestão de reclamações. Este último módulo aborda a importância a primeira análise, identificarmos as necessidades dos clientes e as suas expectativas, de modo a conseguirmos satisfazer o cliente, mas também olhar para a gestão de reclamações dos nossos clientes como uma oportunidade para fidelizá-los. Isto é, nem sempre uma reclamação afasta o cliente. Depende, sobretudo, da forma como é resolvida. E, portanto, é nesta dualidade entre a satisfação do cliente e a gestão da reclamação, e a gestão eficaz da reclamação, que vamos abordar este módulo 3. Começo por vos dizer que, apesar de muitos de nós nem sempre adotarmos esse tipo de fator de decisão, a verdade é que grande parte dos turistas, dos viajantes, olha para as avaliações de diferentes tipos de serviços antes de tomar uma decisão. Isto é, se a avaliação for positiva, este dado, esta informação, confere maior segurança, maior confiança na decisão da viagem ou da escolha de determinado operador ou determinada agente ou empresa. E, portanto, grande parte dos turistas quase sempre consulta as avaliações, não é? E isto, de facto, leva-nos a refletir sobre a grande importância que o feedback que os outros dão sobre os nossos serviços tem nas decisões e na imagem que queremos causar do nosso serviço, do nosso produto, da nossa organização. Ora bem, então para isso é preciso irmos à raiz da questão, isto é, o que é que está na base das necessidades dos nossos clientes. Apresento-vos aqui uma pirâmide que é adaptada da pirâmide de Maslow. Maslow propôs uma teoria sobre a motivação e nesta teoria existem, ou segundo essa teoria, existem 5 necessidades. Esta teoria que apresento aqui, ou esta abordagem, digamos assim, é baseada na teoria de Maslow e adaptada à área comercial e à área, obviamente, a que estamos agora a falar, a área do turismo. Na base de qualquer motivação para a ação estão as necessidades fisiológicas. E quando falamos em necessidades fisiológicas, estamos a referir as questões das necessidades mais básicas do ser humano, como, por exemplo, a alimentação, a eliminação das necessidades fisiológicas básicas, e isto implica que todo e qualquer serviço ou produto, alojamento que estejamos a oferecer aos nossos clientes tem que responder, obviamente, a estas questões mais humanas, digamos assim, que estão na base da nossa ação. Seguidamente, no topo na base, da pirâmide, temos as necessidades de segurança. Aqui, uma atenção especial que vos chamo para a importância não só da segurança física dos espaços, não é? Que é determinante. Estamos a falar aqui na proteção de incêndios, nas barreiras, nos riscos associados às quedas. Tudo isto é fundamental. Nós gostamos de estar num local seguro, certo? Mas, obviamente, também as questões da segurança psicológica. Num terceiro nível, sendo que ao olharmos para essa pirâmide e a ser construída essa pirâmide, quero que entendam que na base estão as mais básicas, as mais funcionais, certo? E que também abrangem a maior parte dos clientes. Num terceiro nível, temos as necessidades de afeto e relação. Isto é, vamos aqui voltar à questão da assertividade, da cortesia, de ser tratado como pessoa. Num quarto nível, necessidades de estima. Aqui a estima implica, para além de ser tratado como pessoa, ser bem tratado, receber bem. Questões da hospitalidade, uma cultura de acolher com cortesia, com respeito. As necessidades de autorrealização estão quase no topo da pirâmide e porque são extremamente importantes, porque o cliente, ao adquirir determinado produto, ele está a querer ou comprar determinado serviço, está a cumprir um objetivo de realização.
que pode ser autoconhecimento, que pode ser aventura, que pode ser férias em família. Portanto, tem a ver com o quê? Com os objetivos pessoais, com a realização pessoal. Uma viagem de sonho, por exemplo. As necessidades de saber, aqui incluímos, por exemplo, a tal estratégia comunicacional do storytelling, a curiosidade, o querer conhecer a fundo a origem, as histórias, ok? E, finalmente, as necessidades de estética, não menos importante, que têm a ver com o ambiente, as cores, os cheiros, o conforto, a própria imagem do colaborador, que se quer em harmonia com o espaço do local onde está a trabalhar. O cliente espera isso, sendo que a partir do segundo nível para cima, nós vemos a pirâmide, é como o nome indica, não é? É uma pirâmide, sendo que no topo da hierarquia estão aquelas que são as mais especiais, obviamente, e que nem todos os clientes têm. É uma pirâmide que vai afunilando conforme o grau de importância, claro, mas também conforme também o grau de exigência do cliente. Necessidade é sempre algo que está em falta e que nos move para agir no sentido da sua concretização. No fundo, tem a ver com motivação para a ação. Por outro lado, os nossos clientes também têm expectativas em relação ao produto ou ao serviço que vão comprar. Por exemplo, aquilo que nós chamamos as exigências legítimas tem a ver com prazos, faturas, recibos. Por exemplo, o chamado livro de reclamações é uma exigência legítima. Necessidades específicas. Eu vou viajar com um bebê e espero que haja, por exemplo, uma cadeira para o bebê, que haja algum tipo de infraestruturas adaptadas. Estamos a falar, por exemplo, de instalações sanitárias. Ou então, eu sou vegan ou eu sou vegetariano e estou à espera de. Eu tenho um problema de locomoção e estou à espera de. Portanto, há cada vez mais expectativas a quando da aquisição ou da reserva de algum produto ou serviço de que haja algo adaptado à minha realidade. Privilégios especiais, claro, para clientes especiais. Se estamos a falar de um cliente que já é um cliente fiel, esse cliente, por outro lado, ao saber que é fiel e que já pratica, já frequenta a empresa há bastante tempo, ele espera algum privilégio especial, alguma facilidade, não é? E, finalmente, em caso excepcional, também uma medida de exceção. Quando, vamos imaginar, por algum motivo o cliente pede um late checkout porque houve uma alteração no voo e afinal não vão precisar de sair tão cedo. Portanto, é uma medida de exceção que cabe depois ao operador, à empresa, à organização, conceder ou não. Sendo que quanto mais satisfeitas forem essas expectativas, maior será o bem-estar e, obviamente, a avaliação positiva por parte dos nossos clientes. Falamos até aqui em satisfação, mas também queria-vos dizer que a insatisfação, ou seja, quando, isto é, quando nós não conseguimos satisfazer nem as necessidades, nem corresponder às expectativas do cliente, surgem efeitos negativos, como por exemplo é o caso da insatisfação. E essa insatisfação causa feedback, não é? Como podemos ver aqui na imagem, temos um cliente insatisfeito, possivelmente, e a espalhar essa insatisfação, e essa insatisfação multiplica-se. Primeiro que tudo, pelo simples facto de um colaborador não ter conseguido satisfazer o cliente, há uma tendência para generalizar a toda a organização, que é o efeito multiplicador número 1. Generalização e contágio. Portanto, a qualidade que foi prestada por um elemento vai fazer contagiar toda a organização. Ou seja, o cliente vai passar de, bom, fui mal atendido pelo colaborador X, então a organização à qual esse colaborador pertence tem problemas, não é competente, não foi eficiente a resolver as minhas questões. Primeiro efeito da insatisfação. Tendemos a generalizar. Efeito 2.
o ser humano, por natureza, partilha mais o negativo do que o positivo. E efeito 3, o que é negativo vai permanecer após a prestação do serviço, ou seja, ficará na minha memória também. Até aqui falamos em necessidades, expectativas e insatisfação, e uma das formas de manifestarmos a nossa insatisfação é através da reclamação. Ou porque não confirmamos as expectativas que criamos, ou porque as necessidades que tínhamos não foram satisfeitas. Então, vamos mudar um pouquinho o foco da ótica da reclamação do negativo para o positivo. Vamos olhar para a reclamação no sentido de uma oportunidade de melhoria. Primeira melhoria porquê? Porque o simples facto do cliente, do turista, ter manifestado a sua insatisfação através de uma reclamação implica que ele, até certa forma, quer ajudar a empresa a melhorar os seus serviços. Portanto, nós podemos, a partir daí, identificar os pontos fracos e tentar melhorar o processo. Para além disso, ao identificarmos, depois também podemos mostrar a esse mesmo cliente que somos capazes de responder e de solucionar a sua questão. Portanto, não vamos olhar apenas para o problema, mas vamos também olhar muito mais para a solução e apresentar essa solução ao cliente. Olha, agradecemos a sua reclamação, foi analisada, vamos fazer assim e vamos melhorar isto e isto. Portanto, é a lógica da gestão da reclamação. Porque se nós olharmos para a reclamação apenas como o problema, não vamos evoluir e, portanto, a empresa necessita também desse tipo de feedback, mesmo o negativo, como ponto de partida para, de facto ultrapassar as suas fragilidades. Como vos dizia há pouco, vamos deixar de olhar para o problema, vamos olhar para a solução. Isto tem que ser uma missão da própria organização, ou seja, tem que fazer parte do ADN da organização, do que nós chamamos em psicologia das organizações, já a própria cultura organizacional. Não vale a pena nos vitimizarmos, interessa sim em encontrar soluções. Então, do ponto de vista organizacional, é importante tratar as reclamações. Quando se diz gerir, implica tratá-las, quer através de ações de melhoria interna, quer através da partilha dessa informação do que se passou internamente e, obviamente, dando o tal feedback ao cliente. Recebendo a sua reclamação, vamos partilhar dentro da equipa e depois vamos dar o feedback de como é que vamos resolvê-la. Às vezes isto pode ser tratado de forma procedimental. Estou-me a lembrar quando, por exemplo, ou no site, ou em alguma plataforma, ou até através dos chamados cupons de registro, nós recebemos a reclamação e vamos ter que dar uma resposta. Portanto, reclamações sem resposta é que não geram fidelização no cliente. Esse tratamento eficaz de reclamações leva a uma melhoria da imagem corporativa e, por sua vez, à fidelização do cliente. Portanto, o que nos interessa aqui é focar o nosso negócio no cliente, mesmo quando existem situações que necessitam de ser melhoradas. Isto leva-nos a uma série de orientações para o cliente, portanto tem a ver com valores das organizações. Obviamente não temos aqui, não temos espaço para o debate propriamente dito online, mas se quiserem partilhar se tiverem algumas estratégias de gestão de reclamações dentro da vossa organização, será um gosto podermos falar sobre elas. Não conheço as vossas organizações, mas é importante que tenham esse tipo de orientação. Primeiro que tudo, clientes satisfeitos são clientes fiéis. Oferecer mais e cada vez melhor e trabalhar no sentido do aperfeiçoamento. Isto é, nunca nenhum hostel, nenhuma empresa de animação, nenhum serviço na área do turismo está 100% perfeito. Todos os dias há melhorias a fazer. Para gerirmos eficazmente as reclamações, primeiro que tudo temos que trabalhar o processo de comunicação interna. Primeiro que tudo, dentro da organização, dentro da empresa, devem existir canais e formas de reclamar. Okay? Portanto, o cliente deve saber, quando surgir uma questão que ele não esteja satisfeito, como é que pode partilhar essa informação. Devem ser canais de fácil acesso
E, para além disso, não só de fácil acesso, em que o ambiente seja user-friendly, ou seja, em que o cliente não se sinta constrangido ou intimidado por estar a preencher determinado tipo de ficheiro ou responder a algum tipo de questionário. Para além disso, depois de termos essa informação, é preciso ter também alguém que analise essas reclamações e dá feedback. E esse feedback deverá ser rápido e justo. Só para ter uma ideia, algumas organizações na área do turismo têm já sistemas informáticos que filtram as opiniões, os feeds, os feedbacks que todos os clientes dão nos vários canais de comunicação, nomeadamente as redes sociais, não é? Depois do cliente partilhar a sua experiência, e existe um departamento ou existe uma pessoa responsável apenas por responder aos comentários que os clientes fazem nas redes sociais ou para o e-mail ou em vários canais. Porquê? Porque não responder, de facto, é sinal que nós não estamos a querer satisfazer nem a fidelizar o cliente. O processo de tratamento de reclamações, claro que varia de empresa para empresa. Existe o clássico livro de reclamações, mas também podem existir outros mecanismos. O que interessa é que haja oportunidade para registrar a reclamação, depois agir preventivamente e conseguir corrigir esta mesma reclamação em tempo útil, analisando posteriormente as causas e depois internamente partilhando quais foram as mudanças que ocorreram depois dessa reclamação junto da equipa de trabalho e, obviamente, dando feedback externo aos clientes. Só assim conseguimos uma melhoria contínua do desempenho da equipa e da organização. É claro que avaliar a satisfação dos clientes é por si só um trabalho contínuo. Portanto, é um trabalho que que não tem fim. Primeiro que tudo, porque a satisfação está aliada a uma medida de qualidade, não é? E para além disso, porque todo esse processo vai, ao medir o grau de satisfação dos clientes, também está a dar conta do próprio desempenho da organização. Existem várias técnicas de recolha de dados. Deixo-vos aqui alguns exemplos: questionários, sondagens escritas, telefónicas, grupos orientados em que convidamos 5 a 10 clientes e fazemos focus group, portanto fazemos reuniões, por exemplo, só apenas sobre o que é que acharam da experiência em termos de duração, da informação que os guias partilharam, portanto, grupos orientados ou, por exemplo, até mesmo entrevistas. Existe também outros tipos de estratégias, como por exemplo o cliente mistério, e aí já não estamos propriamente a avaliar o feedback do cliente, mas estamos a vestir a pele do cliente para avaliar como está a ser o desempenho do colaborador, mas aí já numa outra lógica. Que técnicas de investigação dessa mesma satisfação nós podemos aplicar, não é? Ter uma lógica um pouquinho mais quantificativa ou que permita medir, como temos aqui a fita métrica, em termos dos relatos de satisfação do cliente. Primeiro que tudo, ver qual é o grau de satisfação do cliente, podemos aferir percentagens ou graus. Também podemos medir internamente a qualidade deste serviço, podemos ter cartões de opinião, podemos, por exemplo, comparar, e é muito fácil atualmente com os rankings nas redes sociais, no Facebook, ou então no Booking, no Airbnb, ver como é que está o nosso segmento, o nosso tipo de produto ou de serviço, juntamente com a concorrência, fazer um benchmarking da satisfação do cliente. Isso permite-nos, essencialmente, mais do que saber como é que os outros estão a fazer, determinarmos um rumo. Para onde é que queremos caminhar? Queremos melhorar assim, vamos nesta direção e temos espaço para. Até aqui falamos em algo mais procedimental, a partir de agora vamos falar em técnicas comportamentais para fidelizarmos clientes. Existe um modelo interessante que é o chamado modelo dos 6 A's e que tem a ver com uma sequência de comportamentos. Lembram-se que no segundo módulo falamos muito sobre hospitalidade e sobre a importância do acolhimento, porque quando ele confere ao cliente confiança e segurança,
a partir daqui, dessa primeira etapa, nós, digamos, já temos o cliente conquistado do ponto de vista de vinculação. Depois, durante o atendimento, durante a estadia, durante a relação, ter muita atenção ao cliente através de quê? De competências como, por exemplo, a empatia e a compreensão. Quando surge a reclamação, não é? Quando nós estamos aqui, depois de percebermos o ponto de vista do cliente, vamos ter que averiguar, vamos ter que, através de métodos rigorosos e diagnosticando como, quando e porquê surgiu aquela situação problemática, registando, pedindo ao cliente que registre os acontecimentos. Depois, muito importante, não ficar apenas no papel. Encontrar uma solução para garantir a satisfação do cliente, através da ação, atuar. Depois, avaliar até que ponto é que o cliente ficou satisfeito com a resolução da situação e, obviamente, após todo esse processo de solucionar a reclamação, conseguirmos tirar partido dessa gestão da reclamação, aprendendo e prevenindo situações futuras e, obviamente, também melhorando os nossos serviços. Em termos de linguagem corporal, quando estamos perante uma situação de reclamação ou de insatisfação, pode até nem chegar ao ponto do cliente nos pedir o livro de reclamações, pode apenas estar a manifestar verbalmente a sua insatisfação. Muito cuidado com a linguagem corporal. Como vimos no segundo módulo, a comunicação não verbal é muito genuína e nós temos que ter muito autocontrole. Aliás, a inteligência emocional passa sobretudo pelo autocontrole. E este autocontrole das nossas reações físicas pode, por vezes, amenizar ou, pelo contrário, pode exacerbar a agressividade do cliente, fazer aumentar essa agressividade. A nossa postura deverá ser direta, mas descontraída, e a nossa cabeça, se estivermos sentados, ligeiramente inclinada, porque é uma posição que confere a mensagem de eu estou a ouvir, estou a compreender. Em termos de gestos, o menos agressivos possível, portanto, bastante controlados, pouco bruscos, gestos com as mãos e com a cabeça casuais, mãos descontraídas, e alguns acenos de cabeça ocasionais, porque eles dão a entender ao cliente que estamos a escutar, ou seja, os gestos lubrificam a comunicação. Estamos a dar feedback que estamos ali para ouvir e para escutar, e não, pelo contrário, para ignorar. A expressão facial também descontraída, mas interessada. Evitar a risada, claro, só se de facto há alguma situação que o cliente partilha que ele próprio até pode ter usado algum humor e nessa reação nós respondemos na mesma linha. A voz mais baixa do que o cliente, certo? Para que o possamos ouvir, mas firme, sem vacilar, ok? Suave, fluente. Muito importante, especialmente em situações conflituosas, manter a calma e controlar as emoções através das mensagens que emitimos corporalmente. É claro que há clientes difíceis, nós não temos aqui propriamente a cartilha do cliente, mas há tipologias, há clientes que são, por natureza, dependendo da situação, claro, por vezes bastante complicados. E, portanto, para quem está habituado a lidar com clientes, não vale a pena, uma das primeiras dicas é não personalizar. Isto é, o cliente que reclama, não reclama porque eu me chamo Maria. Reclama porque houve algo, alguma necessidade, alguma expectativa que não foi corroborada, que não foi resolvida. Primeiro que tudo, pensa racionalizar, isto é, manter a calma, focando a atenção no problema e não na pessoa, propriamente, e não começar a tirar juízos de valor, pois os espanhóis são todos assim, este é alemão, por isso reclama, ou aquele é italiano, ou é chinês, ou é japonês, pronto. Portanto, focar-nos no que está em causa para resolver e, claro, dar conhecimento daquilo que se pode fazer no momento. Olha, nós vamos averiguar, vamos já resolver a situação dentro portanto, dão-nos o quê? Soluções que sejam execuíveis e realistas. Não adianta oferecer serviços que depois nós sabemos que não vamos conseguir oferecer. Vamos olhar aqui um pouquinho numa lógica da empatia, vamos perceber o que é que o cliente quer. Primeiro que tudo, quer atenção. Ponto número 1. Segundo ponto,
muitas das vezes precisam de tempo de atenção, de antena, e como nós chamamos muitas vezes, esvaziar o saco, ou seja, expor completamente o seu caso. Ter a certeza que foi bem compreendido. Por isso é que durante a reclamação, quer seja verbal, quer seja escrita, é muito importante usarmos expressões como eu compreendo. Porque o facto de dizer eu compreendo não quer dizer que o cliente tenha total razão. Quer dizer que eu estou a perceber o seu lado, certo? Para além disso, é importante conseguir tratar rapidamente do caso do cliente, porque é isso que ele pretende, ver resolvida a sua situação, e muitas das vezes, e se estamos perante clientes manipuladores, e se estamos perante um cliente complicado, às vezes querem tirar partido da situação. Nessas situações de reclamação, tendencialmente o cliente está mais irritado, mais agressivo no trato e a voz é habitualmente mais alta e os gestos mais frequentes. Do ponto de vista do colaborador, não esquecer a pirâmide das necessidades, portanto, se eu conseguir responder às necessidades do cliente, estou a fazer a manutenção do relacionamento com este mesmo cliente. Se possível, se houver uma zona na organização, na empresa, em que eu possa não contaminar com a reclamação de um para os outros, de preferência falar com o cliente numa zona mais reservada, dar toda a atenção merecida, como já vos disse, trabalhar muito a escuta ativa, e aqui perante uma reclamação devemos escutar mais e falar menos, e usar as tais perguntas poderosas que nós vimos anteriormente, aplicando uma linguagem positiva, evitando expressões como é impossível, nunca aconteceu, o senhor não tem razão. Continuando, manter o cliente informado, se possível por e-mail ou pelo telefone, e ir dando feedback sobre o que é que vamos fazer para solucionar a situação. Claro que depende de situação para situação. Contacto visual sempre, enquanto estamos a comunicar e a escutar. O tom de voz, como já vos disse, um pouco mais baixo do que o habitual. E procurar, sobretudo, soluções consensuais. Numa lógica win-win, numa estratégia de ganhar-ganhar. Ganhará a organização a breve trecho porque vai fidelizar o cliente e também vai ganhar o cliente porque, ao ver uma reclamação bem resolvida, ele vai ficar satisfeito, certo? E já não vai espalhar tanto o negativo como aquilo que seria comum no caso de não ver resolvida a sua reclamação. Devemos informar a ocorrência internamente e acionar alguns procedimentos para prevenir futuras situações dessas, concluir sorrindo e sempre, mesmo que seja uma situação pontual e que muitas das vezes até mesmo os bons clientes nem sempre têm a razão, não é? Mas nós não podemos dizer isso. Nós devemos sempre, em nome da organização, pedir desculpas. Peço desculpa, lamento pelo sucedido, vamos tratar, portanto, são no fundo palavras de cortesia e de amenização da situação que promovem uma maior aceitação do problema. A evitar, primeiro que tudo, mostrar indiferença, nunca mostrar indiferença ao problema, do género, isso já aconteceu muitas das vezes. Isto é, de facto, aumentar o grau de agressividade perante o cliente. Não interromper com expressões como, por exemplo, o senhor acalme-se. Evitar fazer perguntas que obrigam o cliente a repetir-se mais do que uma vez, não é? E depois usar justificações que são irracionais, como não é o único, isso é normal, costumamos ter muitas baratas, sim, isso é. Temos tido muitos problemas com essa casa de banho, pois, porque o cliente não quer saber das situações dos outros. Ele quer resolver o seu problema. E lá está, como há pouquinho vos dizia, não adianta ir à procura de soluções que nós depois não vamos realizar. Têm que ser soluções execuíveis e concretizáveis. Finalmente, deixo-vos aqui com um desafio da vossa experiência como clientes e colocando-se na perspectiva de turistas. Qual é a atitude que mais valorizam por parte de uma empresa, de um colaborador, perante uma situação de reclamação? Isto é, todos nós somos clientes, vamos pensar numa situação que nos tenha acontecido e em que tenhamos apresentado uma reclamação e, do ponto de vista do
empresário ou do colaborador ou da organização no geral, o que é que mais valorizamos quando apresentamos essa reclamação? Quais são as atitudes que mais valorizamos perante, portanto, como feedback de reação da organização? Termino aqui esta formação, agradecendo a todos a vossa disponibilidade e a vossa participação. Dizer-vos que este curso de gestão da hospitalidade no turismo baseou-se essencialmente na minha experiência como formadora ao longo de 15 anos na área de atendimento e na área da gestão de pessoas em várias empresas locais e nacionais, e dizer-vos que são de facto os colaboradores, são os recursos humanos que fazem a diferença. São as pessoas que fazem a diferença. E quando nós gostamos daquilo que fazemos, é a nossa alma que é o segredo do negócio. Portanto, espero que façam bons negócios, boas relações com os vossos clientes e que consigam incutir nas vossas organizações a cultura de hospitalidade que o Destino Açores tanto merece. Muito obrigada a todos pela vossa atenção. Estarei disponível também na plataforma. Em qualquer questão, também ficam aqui com o meu e-mail. Muito obrigada e felicidades a todos.